na feijoada, no hambúrguer, no churrasco de final de semana. Atualmente, a carne de porco é uma que não pode faltar em lugar nenhum. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, mais de 100 milhões de toneladas de carne de porco são produzidas todos os anos. E você sabia que há muitas pessoas que não chegam nem perto dessa carne e a consideram até mesmo como impura? Não. Aqui, nós não estamos falando dos vegetarianos. No vídeo de hoje, você vai conferir quais são as religiões ao redor do mundo que proíbem o consumo da carne e por quais motivos isso acontece. Além disso, também vai conferir o que algumas outras religiões pensam a respeito dessa carne que costuma estar tão presente no prato do brasileiro. Antes de pularmos diretamente para as religiões, é importante ter em mente que o consumo da carne de porco é um dos mais perigosos do mundo, caso seu cozimento e armazenamento sejam ruins. Há uma série de parasitas que proliferam nessa carne, caso ela seja consumida crua ou mal cozida, diferente de outras carnes que, dependendo do lugar, pode até mesmo ser consumida crua. Fazer isso com a carne de porco é o mesmo que brincar com a vida e a morte. E por que é tão importante saber disso? Pois, antigamente, e até mesmo há poucas centenas de anos, não existiam métodos eficazes de refrigeração. Havia várias técnicas para conservar alimentos, como o sal e até mesmo a própria gordura do porco. Mas, além de trabalhosas, não eram tão conhecidas assim. Em um local muito quente, como no Oriente Médio, a carne suína estraga muito rápido, fazendo com que o seu consumo seja bastante perigoso. Ou seja, antigamente, comer carne de porco era quase brincar de roleta russa. Sem um cuidado, essa carne estragava com muita facilidade, carregando doenças perigosíssimas. Embora esse não fosse o principal motivo para que várias religiões tenham proibido o consumo da carne suína, com certeza proporcionava alguns benefícios extras a quem a evitava naquela época. Mas então, se esse não era o principal motivo, qual era? Vamos por partes. A começar com o judaísmo. No judaísmo, a restrição com relação à carne de porco é algo que vem diretamente dos mandamentos sagrados na Torá, que corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Quando analisamos a passagem de Levítico 11, 17 e 8, vemos: e o porco, embora tenha casco fendido, completamente dividido, não rumina. É impuro para vocês. Não comam a carne dele, nem toquem nos seus cadáveres. São impuros para vocês. Já Deuteronômio 14:8 diz que o porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não comerão a carne deles, nem tocarão nos seus cadáveres. O porco, bem como qualquer produto derivado dele, estava explicitamente proibido para os judeus, que tiveram de moldar toda a sua culinária em volta desta lei divina. Isso fez com que, no passado, a culinária judaica fosse diferente das demais, sendo que a maioria das culturas adotava a carne de porco como um alimento padrão. Atualmente, essa diferença é menos notável, mas, como dito no início do vídeo, como antigamente a carne suína não era muito bem tratada, era comum que vários povos adoecessem ao consumi-la, enquanto os judeus estavam salvos disso. Claro, não era algo tão simples assim, pois a maioria dos povos consumiam mais porcos justamente pelo fato de se tratar de um animal mais fácil de ser criado. Porcos não precisam de tanto espaço quanto vacas e ovelhas, além de se alimentarem de praticamente qualquer coisa. Todos os que evitavam comê-los tinham de se esforçar mais na criação de outros animais. Além disso, há relatos de que, quando alguém queria oprimir o povo judeu, eles tentavam forçá-los a se alimentar de porcos. Muitos judeus escolhiam a morte do que desrespeitar o que era dito no Torá. E por que, especificamente, a carne de porco? Apesar de não haver necessariamente uma explicação específica do porquê o porco é mal visto pelos judeus, a verdade é que ele sempre foi considerado como um animal impuro, além de imundo e de associado à destruição, pois porcos soltos podem destruir plantações inteiras. Ele ainda era associado à ganância, justamente por sua fome insaciável. Aliás, sua fome insaciável
faz com que eles realmente comam qualquer coisa, desde lixo até mesmo outros porcos mortos, o que, à época, apenas aumentava a aversão a eles. Os judeus buscavam se distanciar deles o máximo possível, principalmente por não ser um animal ruminante, algo explicitamente proibido, conforme o Torá. Um animal ruminante é aquele que possui um sistema digestivo com vários compartimentos do estômago, e os porcos não possuem. Eles possuem apenas um estômago simples, fazendo com que não consigam digerir alimentos muito bem, dando a impressão de que ele não é um animal espiritualmente refinado. Atualmente, há uma diferença entre os judeus ortodoxos e conservadores, os quais seguem sem consumir carne de porco, e os judeus reformistas e liberais, os quais consomem tal carne. Mesmo quando não é levado ao pé da letra, o tabu do porco continua um símbolo poderoso na identidade e tradição. E quando nós passamos do judaísmo para o cristianismo, os cristãos podem comer carne de porco? A resposta curta é que sim. Conforme o cristianismo, a carne de porco é um alimento que pode ser consumido, mas precisamos entender melhor o porquê disso. Se formos tomar como base o Velho Testamento, conforme vimos na passagem de Levítico e Deuteronômio, a carne de porco realmente era vista como pecado. No entanto, o Novo Testamento estabelece uma ruptura com essas restrições alimentares. A chegada de Jesus trouxe consigo a revogação de grande parte do Velho Testamento. Marcos 7, 18, 19 diz: Então ele disse: Vocês são como os outros. Não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimento podem ser consumidos. Ou seja, a visão do porco como um animal impuro e imundo passou a ser mudada. Isso é também reforçado em Atos 10, 14 e 15, o qual diz: De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Nunca comi nada impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: Não chame de impuro o que Deus purificou. A partir desse momento, as visões antigas sobre alimentos não eram mais válidas. Então, o que provocou essa mudança? Bom, nesse ponto, há vários argumentos. Quando o cristianismo surgiu como uma religião separada do judaísmo, surgiram debates justamente voltados para quais leis alimentares ainda deviam ser seguidas. Alguns dos principais líderes cristãos, como o apóstolo Paulo, eram as opiniões de que essas leis não eram mais necessárias. Paulo enfatizava que a fé em Jesus era mais importante do que qualquer restrição alimentar. Isso fez com que a igreja se distanciasse de práticas judaicas, principalmente aquelas envolvendo a alimentação. Já alguns pesquisadores acreditam em outra vertente da história. Eles afirmam que, visando converter mais fiéis ao cristianismo, essa prática de não precisar rejeitar a carne de porco foi um grande diferencial. Isso permitiu uma maior diversidade e a inclusão dentro da igreja, além de um maior número de conversões, principalmente por parte daqueles que não queriam ou até mesmo não podiam abrir mão de seu alimento. Atualmente, a maioria das tradições cristãs não considera mais imoral o consumo da carne de porco. Contudo, há exceções, como, por exemplo, os adventistas do sétimo dia. Para os adventistas do sétimo dia, a carne de porco continua sendo uma restrição alimentar, e é ainda devido às passagens bíblicas de Levítico e Deuteronômio. Diversos pastores e escritores adventistas se apegam ao conceito de lei dietética continuada, entendendo que as leis de Levítico continuam válidas. Ellen White, a cofundadora da Igreja Adventista, em seus livros afirma que a carne de porco não deve, em nenhum caso, ser consumida pelos seres humanos. O principal argumento dela está no fato de que o consumo da carne suína pode levar a doenças, além de prejudicar a saúde física e mental. Os adventistas argumentam que, caso o Novo Testamento realmente desse permissão para o consumo dessa carne, então ninguém adoeceria, e muito menos morreria por causa dela. Somente o fato de existir doenças relacionadas
ao consumo de porco é uma prova de que Deus não quer que consumamos este alimento. Para os adventistas, o maior princípio é de que o corpo humano é não apenas um templo, mas também a morada do Espírito Santo. Ou seja, nosso corpo é sagrado e jamais deve se alimentar de alimentos considerados impuros. O uso de substâncias impróprias ou alimentos impuros é um pecado enorme, pois é visto como a destruição do santuário do Espírito Santo. Conforme texto de Coríntios 3, 16, 17, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Atualmente, ainda que existam diversidades internas, grande parte dos adventistas seguem evitando a carne de porco por uma questão de bem-estar físico e espiritual. O mais importante neste cenário é ter noção de que, apesar das convicções alimentares variarem de pessoa para pessoa, a liberdade individual deve sempre ser respeitada. Conforme consta em Romanos 14:15, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Vamos sair agora do cristianismo e conferir como outras religiões ao redor do mundo encaram a carne suína. Passando para o islamismo, os muçulmanos consideram a carne de porco como najis e haram, o que significa impura e proibida. Essas denominações estão no próprio Alcorão, o livro sagrado do Islã. A passagem exata diz: ele apenas proibiu a vocês animais mortos, sangue, carne de porco e aquilo que foi dedicado a outros que não seja Alá. Mas quem é forçado sem desejar nem transgredir, não há pecado sobre ele. Na verdade, Alá é indulgente e misericordioso. Ou seja, no islamismo, o consumo da carne suína é algo expressamente proibido, uma proibição que vem do próprio Alá. No entanto, há exceções. Essas exceções vêm em caso de necessidade, quando, por exemplo, não se possui nenhum outro alimento disponível, ou então quando se é forçado àquilo. O profeta Muhammad, aquele a quem Alá revelou sua palavra, também reforça essa proibição. Há várias narrações dele que dizem trechos como: Alá proibiu a venda de álcool, carne morta, porcos e ídolos. Isso significa que, no islamismo, a venda de carne de porco é um pecado tão grave quanto seu consumo, com alguns defendendo ser um pecado ainda maior. Isso porque, ao vender a carne suína, você estaria incentivando outras pessoas a cometerem o pecado, algo que você sabe ser impuro, o que lhe tornaria em uma espécie de cúmplice, certo? Então a carne de porco é proibida para eles. Mas por quê? A verdade é que não importa o porquê. Para o muçulmano, o princípio básico é que ele obedeça tudo o que Alá lhe ordene, ao mesmo tempo em que irá evitar tudo aquilo que foi proibido, sem se importar com o porquê. Em Al-Ahzab 33:36, Alá diz: não cabe ao crente, homem ou mulher, quando Alá e seu mensageiro decretam a questão, que ele tenha qualquer opção ou decisão. E quem desobedece a Alá e seu mensageiro certamente incorre um erro evidente. Ou seja, para os muçulmanos, a única coisa que importa é que a carne de porco é considerada naji e haram, conforme lhes foi dito pelo próprio Alá, não cabendo a eles questionar. Indo agora para a Índia, por lá o jainismo é uma tradição religiosa que prega o conceito de não violência, algo que eles estendem para todos os seres vivos, sem exceção. Isso faz com que os jainas tenham uma dieta mais restrita, até mesmo do que os dos veganos. Ou seja, para os jainas não há nenhum tipo de exceção. A carne suína é totalmente proibida, pelo simples fato de que a consumir seria o mesmo que apoiar a violência. Conforme Mahavira, o último dos 24 profetas do jainismo, disse: toda a vida é como eu quero viver, assim como todas as almas, todos os seres vivos. O instinto de autopreservação é universal.
Todo ser animado se apega à vida e teme a morte. Cada um de nós deseja se livrar da dor. Portanto, que eu realize todas as minhas atividades com muito cuidado para não prejudicar nenhum ser vivo. Atualmente, a comunidade jainista é estritamente baseada em comida vegetariana, considerando a si própria como vegetariana convicta e literal. Enquanto no veganismo, todos os produtos de origem animal são proibidos. No jainismo, até mesmo alguns alimentos de origem vegetal também são evitados. Isso acontece porque eles levam ao extremo a doutrina de não violência contra todos os seres vivos, incluindo até mesmo organismos microscópicos no solo. Quando você coleta algum vegetal de raiz, como batata ou cogumelos, você pode acabar perturbando o solo e, consequentemente, os micro-organismos que vivem ali. Para não perturbar nenhum tipo de vida, os jainas evitam esses alimentos, os quais são importantíssimos para uma dieta vegana. Em contrapartida, eles podem sim consumir leite e seus derivados, desde que sejam obtidos sem nenhum tipo de crueldade animal. E não pense que para por aí, pois os seguidores mais devotos do jainismo podem ir ainda mais longe. Para os monges, por exemplo, há ainda o cuidado para não ingerir alimentos após o pôr do sol, para evitar os micro-organismos que se formam à noite. A água deve ser sempre filtrada e os alimentos frescos, evitando contaminações. Trata-se de uma dieta extremamente restritiva, em que o objetivo é minimizar o karma negativo ao máximo, reduzindo qualquer ato de violência. Ou seja, quando falamos de carne de porco, bem como qualquer outro tipo de carne, elas são totalmente proibidas para os jainas, sem exceções. E aí? Acha que conseguiria fazer uma rotina alimentar tão restritiva assim? Ainda na Índia, nós temos também o hinduísmo, no qual a carne de porco não chega a ser necessariamente proibida, mas ainda assim é algo bastante incomum. Nos textos hindus, a carne suína é associada à impureza, principalmente aos próprios hábitos alimentares e estilo de vida do porco, que é um animal que come lixo e rola na lama. Embora não seja proibido, é desaconselhado que todos os que buscam por uma pureza espiritual se alimentem dele. Na verdade, trata-se de uma questão complicada, bastante moldada por fatores culturais, religiosos e regionais. É comum, por exemplo, que muitos hindus adotem o vegetarianismo em suas dietas, como forma de promover a não violência. Aos que seguem esse estilo, se baseiam na crença de que todos os seres vivos possuem alma. Logo, seria errado prejudicá-lo apenas para obter alimento. Ou seja, não apenas a carne suína, mas todas as demais acabam sendo evitadas. Contudo, nem todos os hindus adotam o vegetarianismo, e o fator regional tem grande impacto nesse quesito. Há locais nos quais é comum a ingestão de carnes de frango e carneiro, por exemplo. Já para os que evitam especificamente a carne de porco, há algumas explicações para isso. Alguns textos do Dharma Sutra mencionam explicitamente o porco como um animal impuro, o que deve ser evitado. Algumas passagens citam: a carne do porco doméstico que vive na vila, do cão e do corvo, deve ser evitada, pois são impuros por sua alimentação. O porco doméstico é considerado como impuro por se alimentar de lixo, o que faz com que ele seja associado à sujeira e à doença. Apesar de ser visto como impuro, o hinduísmo acaba recebendo uma forte influência regional. De forma geral, podemos dizer que muitos hindus evitam a carne de porco por motivações espirituais, culturais e de pureza. Mas ainda assim, não há uma proibição universal para eles neste assunto. Alguns hindus podem optar por comer carne suína por diferentes motivos. Inclusive, isso é algo que vem acontecendo bastante atualmente, principalmente entre a geração mais nova. E por último, mas não menos importante, nós temos o budismo, uma das religiões que mais cresce ao redor do mundo. No budismo, há uma divergência sobre o consumo da carne, pois, enquanto alguns budistas são estritamente vegetarianos, outros comem carnes, inclusive a suína.
mas com ressalvas. Para o budismo, o mais importante é a abordagem ética, baseada na intenção e na não violência. Ser budista significa seguir pelo menos o preceito de não matar, considerado por eles como o mais importante. O Sutra Lankavatara afirma que, para não se tornarem uma fonte de terror, os bodhisattvas, estabelecidos na benevolência, não devem comer alimentos que contenham carne. Carne é alimento para animais selvagens. É impróprio comê-la. As pessoas matam animais para obter lucro e trocarem mercadorias pela carne. Uma pessoa mata, outra compra. Ambas são culpadas. Essa proibição está atrelada a qualquer tipo de carne, seja suína ou aquela pertencente a outros animais. Contudo, o que se observa são duas vertentes. Budistas da China, Taiwan, Vietnã e Coreia rejeitam totalmente o consumo de carne, se baseando em uma dieta estritamente vegetariana. Já para budistas tibetanos, a carne passa a ser aceitável, mas apenas devido às condições que eles próprios vivem. No Tibete, por causa da altitude e do relevo das montanhas, era praticamente impossível cultivar alimentos. Por lá, carne de cabra, ovelha ou iaque é mais comum, servindo de alimentos a eles, porém com exceções. Os budistas tibetanos têm plena consciência da imoralidade que se submetem ao consumirem carne, e justamente por isso, utilizam apenas estritamente necessário para a sua sobrevivência. Além disso, há algumas tradições que permitem ao monge budista se alimentar de carne. Em primeiro lugar, o monge tem permissão para consumir carne desde que o animal não tenha sido especificamente morto para alimentá-lo. E em segundo lugar, os monges são obrigados a aceitar qualquer alimento que lhes seja oferecido, como forma de evitar o apego a gostos específicos. Ou seja, se alguém oferecer carne ao monge, ele deverá comê-la. Agora, sabe qual é a parte mais irônica dessa história? Apesar de não haver um consenso, algumas fontes afirmam que o próprio Buda morreu ao comer uma carne de porco contaminada, justamente por ser obrigado a comer tudo o que lhe fosse oferecido. É dito que ele recebeu uma carne de porco contaminada e, ao comê-la, acabou falecendo. Apesar da carne de porco não ser especificamente proibida no budismo, é irônico analisarmos que foi justamente ela a causa da morte do próprio Buda. Mas e quanto a você? Qual sua opinião sobre a carne de porco? Você também a evita ou prefere seu bacon bem crocante? Não deixe de comentar.